e nesse bloco falaremos sobre CSS. O que significa CSS? CSS significa folhas de estilo em cascata. CSS é uma poderosa ferramenta em que você, nela, utiliza a configuração de como ficará a apresentação do seu site. Ela é importante porque ela, primeiro, ela centraliza toda a programação que representa a forma com que o site será configurado e apresentado na sua aparência. Ela também é importante que ela organiza as tags do documento XHTML e também ela dá mais clareza ao código-fonte, visto que você tem um arquivo centralizado em que as páginas vão ser referenciadas a este arquivo. Aqui nós temos um exemplo de como era a formatação e a programação antes do CSS e depois do CSS. Antes do CSS, a camada de apresentação, a programação para definir a aparência do site, ficava em cada página. Com o CSS isso mudou, porque eu tenho um arquivo .css, representado aqui por estilo.css, e esse arquivo pode ser referenciado nas páginas. Então eu programo toda a camada de apresentação do seu site nesse arquivo estilo.css e referencio eles nas outras páginas. Então dessa maneira eu consigo programar de uma maneira centralizada e definir esse arquivo estilo.css como ficará o fundo do seu site, o menu, o título, como ficará a formatação do parágrafo de cada site, entre outros documentos, entre outras formatações de aparência do site. Importante lembrar desses conceitos e lembrar também da questão do formulário HTML, que é uma ferramenta importante também, é uma tag importante no HTML que começa a dar características de software para a sua página. Por quê? O formulário HTML ele é um conjunto de controle. Ele é formado por quê? Por campos de texto, por botões de opção, caixas de seleção, ou entre outros componentes que faz com que o usuário possa interagir com a aplicação. Então, normalmente isso você define numa propriedade dessa tag, chamada form, que se chama action. Então, no action você vai definir o endereço para qual as informações vão ser preenchidas no formulário e depois serão enviadas. Outra parte importante é a propriedade method. A propriedade method ela vai definir o quê? A maneira com que o navegador vai submeter as informações através dos métodos. Então, nós temos dois tipos importantes, que é o get e o post. Aqui representado na figura, um form aqui, action, tá? E method também. Só que aqui eu não tenho as definições, ele é uma string, está entre aspas, mas aqui eu não coloquei. No próximo exemplo nós vamos mostrar como eu configuro isso. Então, vamos falar sobre o método method e especificamente sobre o método get. Então, quando a gente utiliza o método get, as informações enviadas para o formulário, as informações que aparecem na URL, elas são mostradas de maneira clara. Ela fica na própria URL as informações. Aqui nós temos um exemplo. Então, se eu submeto uma ação por esse tipo de método, então eu vejo ali, por exemplo, que eu tenho o usuário João com idade 22. E cada informação é separada pelo e-comercial. Já com o post é um pouco diferente. As informações são codificadas no corpo da solicitação HTTP. HTTP é o protocolo que é utilizado para se comunicar e passar informações na web. Neste momento, o usuário ele não consegue visualizar as informações que estão sendo transmitidas. Então, esse é um método mais usado, porque ele é um pouco mais seguro. Não que você garanta toda a segurança, porque a segurança engloba muitos outros fatores, além da forma que você está submetendo a requisição para o site. Mas já ajuda, porque na URL não é mostrado as informações sensíveis ao usuário. Pensando em todo esse contexto, as tecnologias, iremos entrar agora na questão de Java especificamente. Java é uma linguagem aí atual, dinâmica, free, e realmente tem muita gente trabalhando em cima dela, fazendo com que ela evolua bastante. Especificamente, quando você vai trabalhar com tecnologia para web e Java, não podemos deixar de falar sobre Servlet. O que é Servlet? O Servlet ele é um componente só,
né, da tecnologia Java, que é executada do lado do servidor. Então, ele consegue receber a requisição de acordo com a lógica de programação e o software, a aplicação web que está no servidor, ele responde para o usuário, controlando todas as conexões e o conceito de sessão única para cada usuário. Aqui nós temos um exemplo de um servlet. Então, eu tenho um navegador, onde eu tenho o usuário conectando, ele faz uma solicitação GET ou POST, ele utiliza um desses dois métodos, vai para o servidor, essa solicitação é instanciada em um servlet, esse componente de Java, e retorna em HTML, que é respondido para o usuário como HTML. Então ele recebe a requisição, trabalha na metodologia Java, do lado do servidor, e retorna para o navegador. E esse processo, todo esse processo de execução em um servlet é chamado de Servlet Container ou Servlet Engine. Quer dizer, nós temos aí um motor que faz funcionar, digamos assim, toda a aplicação em Java do lado do servidor. Então eu tenho que trabalhar com esse container, com esse componente de software. Aqui nós temos um exemplo de um código em servlet, onde aqui nós vimos claramente como se funciona o servlet e como é a sistemática, ou como se comporta a linguagem de Java e a sua sintaxe. Então eu tenho aqui, primeiro, eu preciso declarar um pacote, que vai ser base para tudo que eu for utilizar. Depois nós temos outros pacotes aqui de componente servlet e também de entrada e saída de dados, representados aqui pelo printwriter, IO printwriter. E eu começo com a instanciação de classe. Sempre lembrando que quando eu trabalho com Java, eu preciso ter bem claro comigo os conceitos de orientação ao objeto. Então aqui eu tenho uma classe, ela estende ao pacote aqui, HTTP Servlet, e através disso eu consigo trabalhar com aquele container, com aquele componente de software dito anteriormente. E aí aqui eu tenho um método chamado processRequest, onde eu recebo alguns parâmetros de entrada e processo. A resposta, como mostrado aqui, vai ser em HTML. Tá? Então eu posso colocar toda a saída em HTML, e aqui é mostrado claramente entre o bloco try, finally. Então eu tenho uma saída representada aqui pelo comando alt.println, e se você ver internamente aqui, eu tenho código HTML, uma string HTML que vai ser a resposta. Então eu tenho todo um código Java representado aqui, na própria classe newServlet, e para mandar a resposta eu preciso mandar uma string em HTML. É dessa forma que o servlet se comporta e envia para o browser a resposta em HTML. Aqui no final, eu tenho métodos sobrescritos, que você tem esse annotation chamado override, e através desse annotation, você reescreve o código, você pode fazer um método próprio seu, e aqui eu passo os parâmetros e chamo as requisições. Aqui, esse código não tem nada assim prático, ele é só a estrutura. Então, por isso você já percebe como se programa em servlet. O servlet, ele é muito importante, ele vai ser base para a tecnologia JSP que eu vou falar à frente, porque todo JSP ele vai se transformar num servlet. E é muito importante sempre ter bem claro esses dois métodos, que é o do GET e o do POST. Dependendo do método submetido ao formulário, falado anteriormente POST ou GET, eu preciso fazer o método em Java no servlet do POST ou do GET. É muito importante ter essa coerência. Então, se eu submeter no formulário HTML um método do tipo POST, eu preciso ter o método do lado do servlet do tipo POST. Se eu submeter como GET, a mesma coisa. Eu tenho que ter um método do lado do servlet do tipo do GET. O JSP é ele que garante a tecnologia Java na web. Por quê? Ele é simples, só que você pode colocar o código Java dentro de um documento XHTML. As páginas elas são copiadas dentro do diretório do servidor e esse servidor ele é responsável por compilar essas páginas e trabalhar as requisições. O servidor ele normalmente traduz a página que está no formato .jsp. Então agora toda a página vista como .jsp você já vai ter a crítica, vai ter a análise que está sendo feita em Java. E ele compila isso em bytecodes, que é
o tipo de dado que a Virtual Machine do Java consegue ler e transforma num servlet, que é aquele exemplo mostrado anteriormente. Aqui nós temos um exemplo claro, então eu tenho aqui o processo de compilação do JSP, então eu tenho uma página chamada Minha Aplicação JSP. Ele transforma ela de uma maneira única, uma seção única para essa página, é transformado em .class, que é o bytecode, onde a Virtual Machine, ou VM, que nós chamamos, lê, e no final nós temos um servlet. Então, por mais que você programe em JSP, você faça lá o código Java dentro de uma página XHTML, no final o Java vai enxergar o código em servlet. Pensando em tudo isso e querendo mostrar de uma maneira clara para vocês, eu propus aqui na apresentação um estudo de caso, em que eu tenho uma aplicação de controle de funcionário. No próximo bloco, nós vamos ver de maneira detalhada essa aplicação. Até mais.